que eu estou dizendo é o seguinte, gente. Uma pessoa transexual, na verdade, é uma pessoa que tem um sentimento de ser homem ou de ser mulher, ou de não ser nenhuma das duas coisas, que não combina com o seu próprio corpo. O que interessa não é a cirurgia, não é a modificação corporal, mas é o sentimento. O problema é que nós, como sociedade, não admitimos um homem sem pênis, uma mulher sem vagina. Então a gente, na verdade, constrói a ideia de que para ser transexual precisa se submeter à cirurgia. Isso é uma coisa muito, muito complicada. Por quê? Primeiro porque nós não aceitamos, depois porque as pessoas que são transexuais não vieram de Marte, elas nasceram na mesma sociedade que a gente e elas acabam assimilando a mesma ideia, né? E elas acabam se submetendo a cirurgias para poder ser respeitada na sociedade e adequar. Então, é uma cirurgia que se chama de adequação de sexo, né? Para poder ser aceitas. Mas, na verdade, o que importa mais de todas as coisas não é a cirurgia, não é a transformação do corpo. Isso é o que menos interessa. O que interessa é o forte sentimento que a pessoa tem de ser homem ou mulher, e isso não combina com o corpo biológico com que ela nasceu. Tá? Vou fazer uma pergunta aqui conservadora. Mas essa adequação do ponto de vista... não, do ponto de vista cirúrgico, ela não vai, de uma certa maneira, contribuir para uma autoaceitação? Né? Eu tô lembrando aqui daquele exemplo, um exemplo antigo, que ficou falando, exatamente, da Roberta Close. Não é? Então, essa adequação não ficou, de uma certa maneira, mais adequada, né? Inclusive do ponto de vista social, não é? Em que pese toda a beleza dela, né? Mas não ficou essa situação. Não... Então, a Roberta Close, vocês sabem quem é? Os bebês daqui sabem? Tá. A ideia da cirurgia, né, é justamente fazer com que os corpos sejam inteligíveis. Por quê? Porque a gente construiu na sociedade as ideias do que a gente tem para homem. O que é homem? O que é mulher? Então, a gente definiu isso de uma maneira muito, muito estanque. E aí as pessoas que não se encaixam nisso tentam se adequar a isso. É óbvio que para ela funcionou muito bem e para a sociedade também, e ela com uma grande sorte, porque com dinheiro pôde fazer numa situação... Na época que ela fez, isso não era comum, né? Não havia tecnologia, e enfim. Então, o resultado é muito positivo. E ela é uma mulher linda, né? E conseguiu a mudança da documentação, inclusive. Ela é Roberta, né? Não é mais Roberto. Acontece que, se você for pensar bem, existem mulheres que, por qualquer problema, não têm a vagina. E são mulheres. Existem homens que perderam pênis porque tiveram acidente ou porque nasceram com pênis bem pequenininho e ninguém duvida que são homens. Você entende onde eu estou querendo chegar? Tá? Então, a questão aí isso é verdade o que você falou. As pessoas vão atrás de uma legitimação social e de uma aceitação social e pessoal, mas justamente porque nós não aceitamos que seja de outra forma, né? Um homem que perdeu o pênis por um acidente, ninguém vai dizer que ele deixou de ser homem. Mas uma pessoa que nasceu com sexo biológico feminino e se sente homem, a gente não aceita se não tiver pênis. Você entende? Então isso está onde? No nosso preconceito. E o intersexual é do sentimento só? É nesse aspecto. Pela necessidade da operação, parece que são semelhantes. Então, é que na verdade não haveria necessidade da cirurgia para nenhum dos dois. A necessidade é criada por nós, sociedade, que não aceitamos as pessoas como elas são. Mas a diferença é o sentimento. Nesse ponto está certinho. Certo. Porque nesse caso aqui, há um acidente genético. A pessoa tem um acidente genético. É a única questão, vamos dizer, que está ligada à patologia ou doença, é a origem. Mas depois disso, a pessoa é uma pessoa normal.
tá? Independentemente de fazer cirurgia ou não. Tô falando intersex, né? O determinante do intersexo não é o sentimento de sentir homem ou mulher. Não, o determinante É é o que acidente. ela nasce com caracteres sexuais primários dos dois sexos Tá. biológicos, Tá. tá? Tá mais claro. A pessoa transexual, o que acontece? Ela nasce ou com o corpo biológico, considerado feminino ou masculino pela nossa sociedade, mas o sentimento dela é de ser do outro sexo. Mas é um sentimento tão poderoso, que ela não se reconhece naquele corpo, né? É um sentimento muito, muito, muito poderoso, a ponto das pessoas se submeterem a cirurgias para supostamente adequar o sexo ao sentimento, mas muitas dessas cirurgias são terríveis. A gente começou conversando aqui, eu perguntei e vocês responderam, é muito mais fácil fazer um canal vaginal do que fazer um pênis, né? Mas muitos transexuais masculinos acabam se submetendo à cirurgia para a implantação de pênis, justamente porque senão não são aceitos como homens. Uma cirurgia, agora para vocês terem uma ideia do que isso significa, pelo menos hoje, com a tecnologia que existe hoje, e para que vai servir. Para fazer uma cirurgia de implante de pênis, quanto tempo? Se for tudo perfeito, tá, gente? Se não der uma zica, se não tiver nenhum problema, nada, quanto tempo vocês acham que dura o processo? De uma pessoa que nasceu com sexo biológico de mulher e faz uma cirurgia para se transformar, adequar o seu corpo para o sexo masculino. Quanto tempo vocês imaginam? Se tudo for perfeito. Não, 1 ano. Porque não é uma cirurgia. São várias cirurgias. E a chance de isso acontecer da maneira como eu estou falando para vocês é mínima. Mínima. Na verdade, são muitos anos fazendo muitas intervenções cirúrgicas para um resultado pífio. O que essa pessoa consegue com o pênis? Feito dessa maneira. Não consegue ter prazer sexual. A única vantagem que tem é poder ir no banheiro masculino e fazer xixi de pé segurando o bilau. É isso, gente. Muito pouco. Então imagina o que a gente como sociedade está fazendo essas pessoas fazerem. É o que eu falei, não veio de Marte? Porque ele próprio meio que não se aceita, né? Então, mas pensa só, se você se aceitaria nessa circunstância. É complicado. Existe uma pressão social violentíssima. Ou você é isso ou você é aquilo. Ou você tem o seu corpo combinando com o seu sentimento, ou você não é nada. Mas é um preconceito que uma lésbica, um gay, um bissexual também... De ordens diferentes. Também acaba sofrendo. Sim. E nós vamos falar bastante sobre isso. Tá? Entendi. Mas a ideia da cirurgia é que eu queria que vocês pensassem e repensassem. Muita gente faz a cirurgia e isso é importante para elas. Especialmente quando as pessoas são transexuais, são mulheres transexuais, né? A gente sempre fala, gente, o sexo que a pessoa sente, tá? Nunca o de origem, porque seria uma violência. Então, mulher transexual, na verdade, nasceu com sexo biológico masculino, de homem, e se sente mulher e faz ou não uma cirurgia de adequação. As mulheres transexuais, elas têm muito mais facilidade para conseguir fazer o processo transexualizador, ainda que seja muito complexo no Brasil, ainda muito difícil. A gente tem poucos postos que fazem isso de forma gratuita. Alguns postos são muito conservadores e ficam ainda tentando convencer que essas pessoas são doentes, enfim, né? É bastante complicado. Mas o contrário é bem, bem, bem mais complicado. Por exemplo, se não fosse a nossa sociedade ser tão machista e falocêntrica, né? Quer dizer, o pênis é o master of the universe. Se não fosse isso, eu conheço muitos transexuais, homens transexuais, que ficariam muito felizes se pudessem tirar os seios, às vezes tirar o útero, às vezes não, e tomar hormônio masculino. Isso para eles seria suficiente. Mas eles não conseguem o nome, a mudança de nome, se não tiver um pênis. Por muito tempo essa cirurgia era considerada experimental.
Ora, como experimental? Mulher que tem câncer de seio não tira? Mulher que tem seio pequeno e quer ter seio grande não põe silicone? Mulher que tem câncer de útero não tira? Então, como assim experimental? Onde está isso? Dentro do nosso preconceito.